Dando jeitinho. Toda a igreja agradecendo a Jesus. Amém. Colocar as nossas mãos estendidas para a derramar. Senhor Deus amado, apresenta a Ti, Senhor, a vida da Tua filha. Que o Senhor possa abençoar, Pai, tudo aquilo que o Senhor nos trouxe, Senhor, ao coração dela, possa ser revelado à Tua igreja. Que o Senhor venha trazer paz, Senhor, que o Senhor venha tirar, Senhor, toda ansiedade. Que o Senhor possa dar ousadia, autoridade, Senhor Jesus. Que o Senhor fale, Senhor, com a Tua igreja. Abra o nosso entendimento, ó Pai, para compreender e guardar a Tua santa palavra, Senhor. Que a Tua palavra possa cair em boa terra, Senhor, possa produzir frutos. Abençoa, Senhor, a vida da Tua filha, em nome de Jesus. Amém. Salve nossa paz, Senhor. Amém. Glória a Deus por mais uma oportunidade de estarmos reunidos na casa do Senhor, onde podemos agradecer a Ele por tudo quanto Ele tem feito na terra. Eu quero compartilhar com os irmãos no livro de Êxodo, capítulo 33. Louvado seja Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus. Êxodo capítulo 33. Eu vou estar lendo do 1 ao 3. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque, a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. Há uma terra que manda leite e mel, porque eu não subirei nem de ti, porquanto és povo de dura serviço, para que te não consuma eu o caminho. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu ouvi essa palavra, e ela mexeu muito comigo, sem mexer comigo. Vou tentar passar para os irmãos tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, tudo aquilo que o Senhor tem falado comigo. O senhor está chorando? Não se importa. É o Senhor falando comigo também. Minha mente comigo, amém? Glória a Deus. Aleluia. A gente vai ver em Gênesis, irmãos, no capítulo 12. Glória a Deus. Deus ele faz uma promessa a Abraão. E ele fala assim. Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, tá? Versículo 2. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aleluia. Nós conhecemos a história de Abraão. Aqui ele ainda estava com o nome de Abrão. E Deus pede para que ele saia da terra dele, da parentela dele, e ele pega a esposa dele, os filhos, tudo aquilo da qual o Senhor já tinha abençoado, e fala para ele, que irá mostrar a ele o caminho que ele deve seguir. Aleluia. E aí ele sai da onde ele estava e faz o caminho que o Senhor mostra. Louvado seja Deus. Indo mais adiante, em Gênesis 28, no capítulo 28 de Gênesis, versículo 13 e 14, a gente vai ver também o Senhor falando com Jacó. E ali está escrito assim, no capítulo 28, versículo 13 e 14 e o 15. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Esta terra em que estás habitado, darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti
e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, te darei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Louvado seja Deus. Então, mais uma vez, o Senhor confirma a promessa que ele fez a Abraão. E aí, ele confirma também para Jacó. A gente também conhece a história de Jacó, sabe que ele veio, né, da descendência de Abraão. A gente sabe também que ele, de acordo, na verdade, assim, ele fez ali uma certa trapaça, né, com o irmão e o pai, mas aí o pai dele fala para ele e a mãe para que ele pegasse as coisas dele e fosse para casa do tio dele, né, que é Labão. E lá ele passa, se eu não me engano, 14 anos, que 7 anos ele trabalha para que ele conseguisse se casar com Raquel. Mas ele primeiramente se casa com Lia, que é irmã de Raquel, depois ele acaba trabalhando mais 7 anos para poder se casar com Raquel. Foi o grande amor da vida dele, segundo a Bíblia está escrito. E aí ele teve os filhos dele, né, entre eles José, da qual nós também conhecemos a história de José, onde foi perseguido pelos seus irmãos. E aí, através dessa perseguição, foi jogado por um poço. E depois disso, ele foi vendido, né, para que ele fosse para o Egito. No Egito ele foi comprado por Potifar. E aí ele serviu ao Senhor da casa de Potifar, porque aonde ele estava, louvado seja Deus, era o Senhor que ele direcionava. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele se tornou, através da misericórdia do Senhor, ele se tornou o, glória a Deus, governador do Egito. E aí, se tornando governador do Egito, ele teve grandes oportunidades de fazer com que o povo de Israel vivesse ali no Egito de forma boa. Mas chegou um tempo que a vida dele acabou. E aí o novo faraó não conheceu a ele. E aí tudo começou a desandar. E aí o povo começou a ser escravizado. Mas por quê? Porque uma vez que o faraó viu que o povo se multiplicava, ele pensou que aquele povo iria acabar com ele, ia tomar o posto dele. Aleluia. Mas aí começa aqui a história de Moisés, em Êxodo, no capítulo 3, louvado seja Deus, no versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele por meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tire o sapato dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Glória a Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desce para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra. Glória a Deus, aleluia. Então aqui a gente também vê que o Senhor fala com Moisés, pedindo a ele para que fosse tirar o povo dele da terra do Egito. E glória a Deus por isso, porque através dessa retirada do povo do Egito, depois de muito sofrimento, porque a gente também conhece e sabe que foram muitas as pragas da qual o Senhor acabou
né? Foi a peste do ouro, várias coisas aconteceram. E aí, até que o faraó permitiu que o povo saísse. Mas, isso depois de 400 anos. Mas, acontece que, em um certo momento, mesmo depois de ter falado que não podia ir, ele voltou atrás. Só que quando ele voltou atrás, o povo já estava no caminho. Olha aí, pai. Aleluia. E aí, Moisés vai, através do direcionamento do Senhor, ele toca o mar, né, e o mar vermelho se abre, e aí o pessoal, o povo que estava lá, os israelitas, eles passam a seco. Louvado seja Deus. Então, assim, depois desse evento maravilhoso e grandioso, veio a primeira murmuração do povo. Então, quer dizer, desde lá, o início da trajetória de Abraão, depois passou para a história, glória a Deus, Glória a Deus. de Jacó, depois passou por Moisés. Então, nesse período todo, o Senhor tem abençoado, o Senhor tem protegido, o Senhor tem livrado, o Senhor tem suprido. E aí chegamos num grande evento, mais um grande evento, que era o Mar Vermelho se abrindo. Nós, hoje, com os nossos olhos carnais, não conseguimos, de forma alguma, imaginar o mar se abrindo, né? Então, as pessoas, foram milhares de pessoas passando naquele lugar. Foram milhares de pessoas, imagina só, irmão, nós estamos aqui numa igreja onde tem uma quantidade de cadeira aqui, outra quantidade aqui. Imagina só passar, como nós passamos aqui no meio do mar, onde dos dois lados tem água. A gente ainda tem os caixões onde aparecem os peixinhos nas laterais. É até interessante, porque imagina só, é até bonitinho de pensar, né? Mas eu fico imaginando assim, a grandiosidade disso tudo. Glória a Deus. Só que não se deve por vencido. Porque, mesmo sendo suprido por tudo, eles murmuravam. Eles murmuravam. E aí, a gente vai ver no Êxodo 15, no versículo 23 e 27, que o povo reclama. Eles vão reclamar porque lá não tem água. Não tem água, a água está amarga, a água está ruim. Então, assim, até ali o Senhor cuidou, o mar se abriu para eles passarem. E aí a Bíblia fala para eles, está escrito na Bíblia que na hora que os egípcios vêm a mão de Faraó para que quando o povo saia de novo, o mar se fecha, então as pessoas morrem. Mas o livramento do Senhor dá esse povo. Mas aí chega lá, depois está com os pés enxutos, está tudo bem, e até pensou. Mas ainda assim o povo murmurou por causa de uma água. Glória a Deus, aleluia. Mas aí o Senhor vai e fala para Moisés, que é para Moisés lançar uma árvore que tem ali, onde o Senhor mostra para ele, sobre a água. E aí a água fica totalmente doce. Aleluia. Aí ele sacia sua sede. Louvado seja Deus. Também no Êxodo 16, a gente vai ver, no versículo 10, que eles murmuraram mais uma vez. Dessa vez, eles reclamaram porque não tinha pão para comer. E aí o que o Senhor fez? O Senhor mandou o maná do céu. Mas existia uma regra, né? A regra era: o maná vai cair pela manhã, cada um vai pegar a sua porção segundo a necessidade da sua família e vai fazer aquilo que necessita, seja um pão, seja o que for. Aos finais de semana, ele liberava um pouco mais, porque tinha que suprir mais 2 dias, né? No caso seria na sexta-feira, ele supre sexta, sábado e domingo. Quando os mais velhos da história iam lá pegar um pouquinho de maná, mas o que acontecia? Acontecia, dava bicho.
Né? Então, assim, o Senhor cuidou dos mínimos detalhes. Glória a Deus. A gente vai ver ainda em Êxodo 17, de 1 ao 7, que eles vão para o deserto mais uma vez. Um deserto de Sim, para acampar em Refidim, amando o Senhor. Mas lá, não havia água para beber. Mais uma vez um problema com água. Só que assim, a diferença é que na primeira tinha água, mas não era boa para beber. E o Senhor fez com que a água ficasse doce. Mas neste caso, não tinha água mesmo. E aí o Senhor pega e fala para Moisés. Moisés vai, depois de tanta murmuração, tanta descansar, aí Moisés vai lá, conversa com o Senhor, ora, e o Senhor fala para ele, que é para ele pegar aquela barca, da qual ele tocou anteriormente o rio, e aí ele tocar na água. E aí, na rocha. E aí, ao ferir a rocha com a vara, abriu um rio. Abriu ali, teve água. E, glória a Deus. Aí depois, mais pra frente, a gente vai ver que após ele tocar nessa rocha, vários poços se abriram. Então, tem vários lugares onde eles encontravam. Aonde eles andavam, eles encontravam água. Glória a Deus, aleluia. Em Êxodo 20, depois de tudo isso, Deus chama Moisés para o monte, e aí, o Monte Sinai. E aí Moisés sobe e fica 40 dias lá, que é onde Deus pega e escreve a tábua dos mandamentos. Louvado seja Deus. E aí, nisso que ele fica lá no Monte Sinai, Deus vai escrevendo e tem uma memória. Inclusive, o quarto mandamento não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. É isso que está escrito em um dos mandamentos. Só que aí, no que Moisés está lá tendo partilhado com Deus instruindo de como seria, ele simplesmente pega e Deus fala para ele descer, porque o povo está desviando. E aí, quando ele desce, ele dá de cara com um bezerro de ouro. O povo encheu tanto o saco do varão, que aí falou para ele fazer alguma imagem para que ele servisse. E aí eles pegam e servem o bezerro, faz o bezerro de ouro, e eles começam a adorar aquele bezerro. Mas a gente sabe que foi uma grande tristeza para Moisés, a ponto dele jogar as tábuas no chão e elas se pegarem. Glória a Deus, aleluia. E aí está escrito, levanta-te e faze os deuses, que é o que o povo lá fala, que vão adiante de nós, porque quando este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Então, assim, foi muito triste a situação, onde gerou algo assim muito constrangedor para todos, para Arão, uma situação chata, para Moisés também. Mas quando Deus falou que ia tirar o povo lá da terra do Egito, ele fez tudo aquilo que eu falei anteriormente sobre suprir as necessidades. Glória a Deus, Ele aleluia. cuidou de vocês. Aleluia. E agora, irmãos, eu vou dar um exemplo para os irmãos, a respeito de algo que eu ouvi, Deus falou no meu coração sobre isso. É como se Deus chegasse assim e falasse assim: olha, eu vou dar para vocês R$1.000. Vou dar para você R$1.000, mas eu não vou conseguir levar os R$1.000. Mas eu vou mandar alguém pegar os R$1.000. Tudo bem? Tudo bem. Aí, os irmãos ficam lá esperando dinheiro. Porque o que importa são os R$1.000. Não quem vai entregar os R$1.000. Aleluia. Ou seja,
Aleluia. Quando Deus tirou o povo lá do Egito, Deus prometeu que ia dar para eles uma boa terra. Aleluia. A terra com água de mel. Então, a expectativa do povo estava no cumprimento daquela palavra, pois eles queriam chegar ao lugar onde havia eles sido prometido. Entre o ponto de partida e o ponto de chegada, Deus ia com todos eles. Só que Deus, Ele ia suprindo as necessidades deles, mesmo no meio da tanta limitação. E aí Deus estava entre eles, Deus estava com eles, Deus abençoava, Deus protegia. Era, mesmo meio às indiferenças, a rebeldia do povo, a murmuração do povo, as ofensas das quais eles eram sofridos, né? Moisés, Arão, até Deus mesmo, porque eles colocaram em dúvida o poder do Senhor. Mas aí, aquela geração, ela era negligente. Ela era muito negligente com o relacionamento delas com Deus. Aleluia. E aí, tudo que eles queriam era aquilo que tinha sido prometido. Eles não estavam preocupados com quem tinha prometido. Aleluia. Ou seja, Deus entendeu que o povo não queria só os R$1.000, que o povo queria só os R$1.000, mesmo que ele não fosse entregue porque ele prometeu. Então Deus falou assim para Moisés, em Êxodo 33, Moisés, eu não vou com vocês, mas eu mando um anjo acompanhar vocês. Porque a terra que vos interessa, então vocês irão a ela. Se a terra interessa, vai para a terra. Mas eu não vou. Amém, aleluia. Só que Moisés olha para o Senhor e fala: se o Senhor não for, eu também vou. Glória a Deus. O que Moisés está querendo falar para Deus? Que o destino não era mais importante do que a presença dele no caminho. Aleluia. Aleluia. E que Moisés estava querendo dizer é o seguinte: a promessa dos R$1.000, ela muito me interessa. Mas o que me interessa ainda mais é o autor da promessa. Louvado seja Deus. Aleluia. Se o Senhor não for me entregar os R$1.000, não tem problema. Eu nem quero. Pode ficar com os R$1.000. Porque na perspectiva de Moisés, viver o cumprimento da promessa, sem viver um relacionamento com o dono e autor da promessa, não faz sentido algum. Glória a Deus, aleluia. A gente não se deu conta, irmãos, que está fazendo culto com a promessa. A gente ama falar sobre isso. Eu até coloquei aqui que tem uma música minha, na qual algumas vezes já tocou aqui na igreja, já foi cantada por nós. E ela fala assim: eu não parei, porque Deus me fez uma promessa. Ele não se atrasa, não mente, não erra. Quem tem uma promessa não pode morrer, não pode desistir nem retroceder. Eu tenho uma promessa. Aleluia! Eu tenho uma promessa. Não é assim? Então é promessa e promessa. Aleluia. Aí ficamos na igreja falando: eu vou viver a promessa, porque Deus me fez uma promessa, porque eu estou caminhando por causa da promessa, eu não paro por causa da promessa, e a promessa. Aleluia. Mas aí nós esquecemos que Deus prometeu a promessa que Ele fez, nos abençoar aquele povo. Ele disse que nós temos a oportunidade de chegar ao reino dos céus. Mas nós também prometemos a Ele ser fiel
Adorar somente a Ele, viver por Ele, para Ele, independente da promessa se cumprir ou não. Aleluia. Aleluia. E aí eu pergunto, por que existe um monte de crente desanimado, capenga, rastejando, falando que vai parar, que vai desistir, que vai abandonar o Senhor, virar as costas para o Senhor? Aleluia. Só porque Deus fez uma promessa e não cumpriu. Deus não é homem para que minta, Deus Aleluia. para que se É, Deus. Aleluia. será que tendo ele prometido não fará, ou tendo falado não cumprirá? Aleluia. Está escrito no Números 23, 19. Louvado seja Deus. E aí eu pergunto aos irmãos: não seríamos nós geração semelhante àquela? O povo que cobra de Deus cumprimento sem ter relacionamento. Aleluia. E aí eu proponho aos irmãos: por que ao invés de vivermos um ano, ou melhor, uma vida de promessa, tal vivemos uma vida que ama-se relacionamento, o amor da promessa? Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Isaías 41 está escrito: quando Deus quis consolar o seu povo, Deus não disse a eles: não temas, porque vocês têm uma promessa. Deus disse, no versículo 10: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. A minha justiça, louvado seja Deus, não é a minha promessa. Aleluia. A promessa é a consequência do bom relacionamento para com o autor da promessa. Vamos quebrar, irmãos, o altar que nós construímos para a promessa. Levantar um altar para o Deus da promessa. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque toda a promessa, ela só tem valor se o autor estiver junto. Louvado seja Deus. Glória a Deus. As bênçãos não devem ser as nossas finalidades. Elas devem ser as consequências do nosso relacionamento com Deus. Glória a Deus. O abençoador. Louvado seja Deus. Tem mais um exemplo, irmãos, que eu quero dar aos irmãos. Saul e Davi, existe uma diferença. E a maior diferença entre Davi e Saul é que para Davi a presença é prioridade e para Saul não. Por quê? A prova disso é que um dia Saul estava preso numa guerra e ele ficou com muito medo de perder o trono. E aí ele foi, com medo de perder o trono, procurar uma adivinha. Aí nós aprendemos que atitudes falam mais do que palavras. Com as nossas atitudes, e nós temos que tomar cuidado com elas, a gente pode estar tomando uma decisão contrária de cumprir a promessa que foi feita. E aí, com essas atitudes, Saul estava mandando um recado. Ele falava assim: eu estou disposto a abrir mão da presença, mas eu não estou disposto a abrir mão. Mas Davi é diferente. Um dia, o profeta Natan chegou a Davi e disse: Davi, você pecou.
Por causa do seu pecado, você vai perder o trono, você vai perder o seu filho, você vai morrer e não vai ter mais paz. Você vai perder a sua paz. Eu vou arrancar a sua paz. Quando Davi recebeu essa notícia, e aí na Bíblia está escrito que Davi tirou a coroa, Davi tirou as vestes reais, Davi se prostrou e fez oração, que é o Salmo 51. Aleluia. E aí, Deus, o meu pecado está diante de ti. Se for preciso, pune o meu pecado. Se for preciso, pode tirar do trono. Se for preciso, pode levar o meu filho. Arranca a minha paz. Só não retire de mim. Aleluia. Glória a Deus. Não tire de mim, não afaste de mim a tua presença. Louvado seja Deus. Então Saul ele abre mão da presença para ficar de mão. E Davi abre mão de tudo para ficar com a presença do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, abra mão de tudo. 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 Mas não abre mão da presença do Senhor. Glória a Que o Deus. nosso relacionamento com Deus seja prioridade. Porque, embora a promessa seja feita, se não houver relacionamento e prioridade para com o abençoador, não há promessa que vai acontecer. Amém? Com essa palavra do Senhor no meu coração, eu espero que a palavra do Senhor. Deus Glória a abençoe. Deus. Aleluia.